Ei, gente, tudo bem? Vamos estar resolvendo a questão 3 do ITA 2025 aqui agora. Essa questão aqui de expansão de binômio, assim, é uma questão do ITA relativamente mais tranquila, assim. Você tem várias maneiras de resolver essa questão, mas eu vou tentar desenvolver a que eu acho mais fácil aqui. O que acontece? Se você pegar essa primeira, se você pegar essa primeira expressão aqui, você vai ter o seguinte. Você vai ter lógico que você pode abrir o triângulo de Pascal aqui, só que nessa questão aqui, isso vai ser relevante. Então, eu nem vou utilizar o triângulo de Pascal. O que que acontece? Sem utilizar o triângulo, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o primeiro vai ser x sexta, vezes o segundo que vai estar elevado a zero, então não vai fazer diferença. Então, nesse aqui, no segundo, você já vai ter um x5 sobre um x, que vai ser igual a x à quarta. Se você for seguir depois, você vai ter x à quarta sobre x ao quadrado. Se você reparar na sequência que está acontecendo, você vai estar tendo uma sequência x6, x4, x2 e vai indo. x0, x a menos 2, e é isso. Então, o que acontece? Uma coisa que a gente já tem que ficar atento é esse x elevado a zero, porque ele seria o termo independente da expressão. Então, o que acontece? Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz para a primeira parte da expressão, vamos fazer para a segunda. No segundo caso, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter, eu vou ignorando novamente o triângulo de Pascal, a gente vai ter x às quinta, o outro vai ter elevado a zero, então não vai ser tanta diferença. Você vai ter aqui o menos 2 por causa do que está elevado a 1, x4 sobre x. Então, se você for seguindo essa lógica, vai seguir a mesma lógica da anterior, vai ficar x5. O sinal de menos aqui vai ser irrelevante, então eu vou ignorar simplesmente. Vai ficar 2x3, depois 4x, e assim por diante, igual aqui em cima. O que acontece? Vou reduzir isso aqui para conseguir mais espaço. O que acontece? A gente vai ter o seguinte, a gente tem que o termo independente só tem um termo independente no primeiro termo, que é o x0, que é o x elevado a zero. Mas o que acontece? Como você não tem um termo que seja independente aqui nessa segunda parte da expressão, você vai ter o quê? Você vai ter uma questão que qualquer número que seja multiplicado por esse x elevado a zero vai gerar um termo dependente de x. Então, consequentemente, você não vai ter nenhum número que seja independente. Por exemplo, se você pegar esse x0 e multiplicar por esse x3, por exemplo, você vai ter um número que seja dependente de x3. Porque independentemente de qual seja o fator, chamar o fator y, que seja o fator que esteja no triângulo de Pascal aqui, não vai fazer diferença porque vai continuar um termo dependente de x, porque esse x aqui seria 1. Então, é basicamente isso. Então, como você não vai ter nenhum termo dependente de x, gabarito letra C. Então, é basicamente isso. Essa questão é uma questão mais tranquilinha, assim, do ITA, que ela é mais um raciocínio lógico, assim, do que propriamente só conta. Lógico que você poderia abrir, assim, mas iria ter um trabalho absurdo, porque são muitos números. Mas eu espero que tenha ajudado essa questão, a resolução dessa questão. E muito obrigado pela atenção aí e nos vemos na próxima aí. Muito obrigado.